meditar sobre a conversão do apóstolo Paulo e pensar logo no pós-conversão do apóstolo Paulo, que trata da vida de um crente saudável. Você já parou para pensar nisso? O que é um crente saudável? Eu pensei que todo crente era saudável. Deveria, né? Não estamos falando de saúde física, estamos falando de saúde espiritual. Como é a vida de um crente saudável? Logo após a conversão de Saulo, ele demonstrou aspectos de uma vida saudável. Lembre-se que ele acabou de se converter, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo acabou de se converter e a gente até meditou. O que será que ele pensou naqueles 3 dias que ele estava de jejum e oração lá em Damasco, cego? Nós refletimos aqui que ele pode muito bem ter pensado nos seus pecados, obviamente, e na cabeça de Saulo, o seu maior pecado era perseguir a igreja de Jesus e, consequentemente, perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, logo depois, ele começa o seu ministério aqui, ainda não efetivamente, mas já começa a proclamar o Evangelho. A vida de um crente saudável, a partir ali da conversão do apóstolo Paulo, nós queremos ver Atos 9, do verso 20, vamos ler a princípio do verso 20 ao 25, depois a gente pode caminhar mais um pouco. Então, Atos 9, 20. E ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. A vida de um crente saudável. Primeiro aspecto da vida de um crente saudável é a pregação. A pregação faz parte da vida de um crente saudável. Um crente, ele sempre prega o evangelho, de criança até o último dia da vida dele. Todo crente prega o evangelho. Ah, mas eu pequei, né? Ah, eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho tempo. Nada é desculpa para isso. Todo crente prega o evangelho. Ah, mas eu não sei muito da Bíblia. Nem isso é desculpa. O fato de você vir à igreja, estar ouvindo as mensagens, ler sua Bíblia em casa, é suficiente para você pregar o evangelho. Porque a palavra de Deus, ela é simples, ela não é complexa. Embora existam alguns textos mais complexos, mas de modo geral, se você ler sua Bíblia todo dia, uma vez por ano, você vai ter um conhecimento suficiente para pregar o evangelho. A pregação faz parte da vida de um crente saudável. Saulo acabara de se converter e o verso 20 diz: e logo pregava. Tudo bem, Saulo já tinha uma preparação nas escolas lá de Tarso. Tarso era uma cidade, entre aspas, universitária da época, onde havia muitos eruditos ali, e Saulo era um deles. Também estudou com os fariseus a lei de Moisés, aos pés de Gamaliel, então ele conhecia os textos do Antigo Testamento. Mas, embora você diga assim, não, Saulo ele pregava porque ele já tinha esse volume de conhecimento da Escritura. Outros também tinham na época dele e não pregavam o Evangelho, pelo contrário, pregavam salvação por obras. Então, Saulo logo pregava, ele não perdeu tempo. Logo após sua conversão, ele foi ensinar a Escritura. E ele foi aonde? Nas sinagogas. Sinagoga era uma escola onde se ensinava os costumes judaicos da época, porque quando do domínio grego, do Império Grego, havia uma forte tendência de helenização do mundo. No período intertestamentário, entre Malaquias e os autores dos evangelhos ali, período de 400 anos aproximadamente, a nação judaica entendeu que para não perder sua cultura, sua língua, tinha que ter escolas que preservassem isso, constituíram as sinagogas, e ali fazia-se a leitura pública da lei de Moisés e de alguns profetas. E então,
Saulo, que era um rabino, ele ia lá para poder ler a escritura para a comunidade judaica da região. Havia sinagoga em Corinto, havia sinagoga no mundo grego, em partes de outras províncias romanas. Sinagogas estavam espalhadas por todo o Império Romano. Então era excelente porque era uma espécie de um ponto de apoio, onde ele podia falar ali. E junto dos judeus haviam gentios, gregos ou romanos, que eram afeiçoados ao Deus de Israel. Não eram convertidos, mas tinham curiosidade, queriam aprender, então acabavam se incorporando ali mais perifericamente. O fato é que então foi nas sinagogas e qual era a pregação? Jesus. Muito importante, né? Pregação de Saulo, Jesus. Ele não pregava outra coisa, era o Senhor Jesus Cristo. E essa tem que ser a nossa pregação. Você vai pregar para uma pessoa. Eu sei que às vezes é uma forma, o que eu vou dizer aqui, mas, olha, vá lá visitar a minha igreja. Você não está pregando Jesus, você está pregando a sua igreja, certo? Pregue Jesus. Você conhece Jesus? Você pergunta para a pessoa. Ah, claro, né? Eu sou católico, eu sou espírita, não sei das quantas, eu conheço Jesus. Ah, que bom. Então você sabe que a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E aí você começa a explicar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para aquela pessoa. Obviamente, mostrando que as obras não salvam e somente a fé no Senhor Jesus Cristo. E que é necessário arrependimento de pecados, porque esse evangelho é que transforma. E é o que Saulo estava ensinando. Óbvio que numa sinagoga, ele abria um texto de um profeta, não tinha a Bíblia aqui, como nós temos o Novo Testamento, até porque o próprio Saulo, quando Paulo escreveu muito do Novo Testamento, mas ele tinha um antigo, então ele pegava os apóstolos, pegava os profetas, pegava a lei de Moisés e explanava Jesus através do Antigo Testamento. E ele dizia que Jesus é o Filho de Deus. Na mente do judeu, dizer que Jesus é o Filho de Deus é igual a dizer que ele é o Messias, que é igual a dizer que ele é o Salvador e que você tem que segui-lo. Está implícito aqui. E então, interessante que Saulo ele começou a pregar o Evangelho. Imagino eu que ele começou a pregar logo depois que ele se converteu e de maneira tão ávida, de maneira assim tão efetiva, ele saía pregando e todo canto Paulo estava pregando. Por quê? Porque tem uns crentes que pregam mais, outros crentes que pregam menos. Eu tenho um entendimento que eu acho que é bíblico. Que entendimento é esse? Quando o crente percebe o que foi feito na cruz, quanto mais, melhor dizendo, ele percebe o que foi feito na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, mais escravo de Jesus ele fica, cativo a Jesus. Ele não tem opção de vida, entende? Um crente, mas não é porque Jesus o obriga, mas é porque ele é constrangido pelo amor do Senhor Jesus Cristo. E ele não consegue viver de outra forma. Ele não consegue deixar de pregar. Saulo entendia isso profundamente. Por isso que ele perseguia a igreja, porque ele achava que a igreja estava indo contra a lei de Moisés e contra o templo. Mas quando ele entendeu que ele é que estava indo contra o Messias, ele percebeu a profundidade do seu pecado. Por isso que ele dizia, não era falsa humildade de Paulo quando ele dizia, dos apóstolos eu sou o último. Por quê? Eu persegui a igreja. Dos pecadores eu sou o primeiro. Mas por quê? Porque eu persegui a igreja. Aquilo pesava nele. E quanto mais ele entendia o perdão de Jesus por ele, mais ele queria entregar tudo da sua vida a Jesus, todos os aspectos. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. Ah, mas todos nós somos perdoados por Jesus. É, mas nós temos a compreensão do tamanho do perdão? Nós temos o entendimento do tamanho do que foi feito na cruz? Talvez, de modo pleno, não temos. A gente está estudando para compreender e orando para compreender o tamanho do amor de Jesus. É imensurável mesmo. Então, como posso eu não pregar? Característica de um crente saudável é pregar o evangelho de Jesus.
Isso nos lembra de uma história, de quando Jesus foi lá na casa de um fariseu chamado Simão, foi jantar na casa deste fariseu. E o que eu falei aqui é exatamente um versículo dessa história. Lá em Lucas 7,36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijando-lhe os pés, os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Era uma mulher prostituta, entende? E ela foi lá e tocou nos pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, derramou um unguento ali, enxugou com seus próprios cabelos, instrumento do trabalho dela, o cabelo, que ficou certamente muito sujo, ficou muito desgrenhado, porque os pés de Jesus não estavam limpos, porque o fariseu não botou ninguém para lavar os pés de Jesus, de propósito, para humilhar Jesus, que era profeta, que era mestre e profeta, tido na comunidade como mestre e profeta. Só que ele era muito mais, era o Filho de Deus. E o fariseu, sabendo do costume, não colocou ninguém para lavar os pés de Jesus. Jesus estava com os pés sujos à mesa. Isso é um absurdo. Mas aquela mulher foi lá. Imagine os pés de Jesus, né? Cheios de suor e lama, poeira. Eram sandálias que eles usavam naquela época de couro, bem vazadas. E ela, com o cabelo dela, seu cabelo, você que é mulher, né? Já pensou? Pegar o seu cabelo, eita, aí pegou numa parte delicada das irmãs, né? Não, homem não, cabelo curto. Mas, mulher, você pegar o seu cabelo trabalhado no salão, principalmente depois de um casamento. Brincando, irmão. E aí você enxugar os pés de um homem. Não, as irmãs têm até dificuldade de fazer massagem no pé do marido, porque, né, às vezes não está legal o pé. Mas, bem, estou incentivando aqui para que você, né, faça essa massagem aí. E o marido não da esposa também, vice-versa, né? Mas essa mulher que usava o seu cabelo e esse perfume como instrumento de sedução na sua profissão, no seu pecado, melhor dizendo, no seu pecado, ela, com essa atitude, estava dizendo para Jesus: eu não quero mais nada disso, eu só quero o perdão dos meus pecados. Ela sabia quem era Jesus, ela já tinha ouvido de Jesus, ela estava arrependida dos pecados, e essa atitude dela era demonstrando: eu não quero mais pecar, eu não aguento mais o pecado, me salve dos meus pecados, me tire o peso desses pecados. Era o que ela queria. Mas o fariseu, tão conhecedor da lei, só soube julgá-la. E, se Jesus fosse mesmo o Messias, ele sabia quem era essa mulher desqualificada que está aqui chorando e mexendo nos pés dele. E então Jesus dá um grande ensino para aquele fariseu. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Jesus sabia o que ele pensou. Por quê? Certamente o Espírito Santo revelou a Jesus. E era importante, até para nosso aprendizado hoje, que essa história foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus aqui, preservada para nós. Então, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E veja bem, você está dizendo para Simão. É uma ilustração simples. Um deve 500 e um deve 50. Eles não tinham com que pagar. O credor perdoou os dois. Quem ama mais? O que perdoou a 500, né? E então, voltando-se para a mulher, disse Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ele desprezou, não deu um beijo que era comum para receber Jesus. Desprezou.
Você não me deste. E Jesus ficou calado, muito educado, comendo ali a refeição. Só que no momento de exortar, Jesus não está lançando em rosto porque ele não fez. Jesus está querendo mostrar a hipocrisia do fariseu, a falsa religião. E aí ele diz: esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar. Os pés, o ósculo é no rosto. Ela beijava era os pés, porque ela se sentia indigna de dar um ósculo, um beijo no rosto do Senhor Jesus Cristo. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Percebe a relação do perdão e do amor? Ela foi muito perdoada, porque ela muito amou. A demonstração de amor por Jesus que ela colocou ali não foi só nas ideias. Às vezes a gente só demonstra o amor nas ideias, né? E esse amor, ele tem que ser provado, ele tem que se materializar. Crente que diz que ama Jesus e não faz nada por Jesus na prática, na vida real, não ama Jesus. É só um discurso vazio. Se você é desse, se arrependa do seu pecado e peça perdão. Porque é a verdade. É a verdade. Você tem que amar Jesus e demonstrar isso na prática. Como esta mulher que foi salva aqui. Como eu demonstro isso na prática? Me arrependendo dos meus pecados, obviamente, lendo a palavra de Deus e, como é parte do nosso texto aqui da vida de Saulo, pregando o evangelho de Jesus. É assim que eu demonstro que eu amo Jesus. É simples. Se eu não amo tanto Jesus como eu acho que amo, como eu vou pregar o evangelho? Talvez por isso que eu não prego tanto. E por que não amo tanto a Jesus? Talvez porque eu não compreenda tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Saulo entendeu. Logo, em seguida, a conversão, ele estava pregando. E ele não foi só motivação da conversão, ele passou a vida pregando. Ele morreu por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele é pecador como nós somos pecadores. Percebe? Então, a quem muito é perdoado, muito ama. A quem muito amou, muito se deu o perdão. Temos que refletir sobre o nosso amor por Jesus. Nós fomos muito perdoados. A gravidade do nosso pecado é enorme, não temos noção do tamanho e como é terrível o nosso pecado diante do tribunal do Senhor. E foi nos dado um perdão. Tem aquele problema, né? Tudo que vem de graça, às vezes as pessoas não valorizam. E a salvação foi de graça. Jesus pagou o preço, mas chegou para nós de graça. E talvez não valorizemos o estado em que estamos, de salvos em Cristo. E nos acomodamos numa vida tranquila. Não pode. Você tem que amar mais ao Senhor Jesus. Como? Estude na Bíblia e reflita sobre os textos que tratam do sacrifício de Jesus por nós. O que Jesus renunciou para nós sermos filhos de Deus. Jesus não renunciou só uma vida terrena. Imagine um ser ilimitado de poder e de conhecimento que não é resumido numa forma física. Era Jesus antes da encarnação. E Jesus tem uma forma física hoje, no céu, ao lado do Pai. E por toda a eternidade Jesus vai ser assim. Entende? Antes era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos tinham uma substância divina, infinita ali, e de uma forma que não dá para a gente entender. Por isso que nós falamos do Espírito, em Espírito. Deus é Espírito. Mas hoje, a segunda pessoa da Trindade tem um corpo e habita nos céus com esse corpo e vai passar a eternidade com esse corpo, por amor a nós. Não dá para entender. É um amor enorme. E foi certamente isso que motivou Saulo a pregar o Evangelho. Então, não se prega o Evangelho só para adquirir membros para uma igreja. Não se prega o Evangelho só porque você foi pressionado ou intimidado. Aí perder a salvação se não pregar o Evangelho. Isso não existe, isso não é Bíblia. Pregamos o Evangelho
pelo amor que Jesus teve para conosco. Tão enorme, como posso eu não falar desse amor? Certamente foi isso que motivou Saulo a pregar. Olha o verso 21, Atos 9, 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, quem ouvia a pregação ainda ficava incrédulo. Então, as pessoas não acreditavam muito que Saulo realmente havia se convertido. Veja o detalhe, ele exterminava os crentes de Jerusalém. Ele pode ter chegado a matar filhos de Deus, crentes do Senhor Jesus Cristo ali. E no verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, eles estavam confusos, né? Ele continuava pregando, ele continuava ensinando, mas as pessoas não... Foi muito rápido, e elas não conseguiram assimilar. Como num dia está matando, prendendo crentes, 3 dias depois está pregando? Então, isso foi muito difícil para ser assimilado. Para nós hoje, também poderia acontecer a mesma coisa. Um perseguidor da igreja que se converte e está no meio da igreja. Então você fica, e aí? Como pode? E nós temos que aprender a entender que muitas pessoas que vivem na desgraça do pecado, que serão convertidas pelo Senhor, podem chegar aqui e às vezes a gente vai ficar desconfiado. Será? É muito comum. Só que nós temos sempre que ter a mente aberta, como Barnabé, para acolher e ver os frutos de salvação. E ensinar. A igreja tem que estar preparada sempre para ensinar aqueles que chegam, né, que acabaram de crer em Jesus e que muitas vezes sofrem. Sofre por quê? Você imagine, chega um transexual, né? É difícil. Creu em Jesus, aí ele tira aquelas vestes e se veste dentro do modo adequado ao seu sexo, mas certamente a gente vai ficar achando estranho, não vai? Ok, é normal. No entanto, nós temos que apoiar. Em que sentido? Continuar fazendo discipulado, recebendo, amando e proporcionando os frutos de salvação daquela pessoa. Imagine só se uma pessoa assim, ou de outra ordem de pecado, se converte e as igrejas que pregam o evangelho não aceitam essa pessoa. No sentido, se ela se converteu, né? Não aceitam ou colocam empecilhos. Paulo ficou meio nesse sistema aqui, não é o caso de Paulo, mas serve para a gente entender que nós temos que ter esse amor e esse cuidado. Paulo sofreu, mas continuou pregando, se fortalecia e os judeus ficaram confusos aqui. Essa é uma característica. Mesmo com essas barreiras, Saulo pregava o evangelho de Jesus. A pregação é uma característica dos crentes saudáveis. Se você não prega o evangelho por uma razão ou outra, você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa de muita coisa para pregar o evangelho. Se você não fala de Jesus, então algo está esquisito. Não é falar da sua igreja, não é falar da sua religião, não é falar do seu pastor, não. É falar de Jesus. Segunda característica de um crente saudável, a gente vai só começá-la aqui. A perseguição faz parte da vida de um crente saudável. Crente em Jesus, prega o evangelho, vai ser perseguido. Não tem outra, é matemática. É uma matemática divina, espiritual. Vai ser perseguido. Muito perseguido, pouco perseguido, mas vai ser perseguido. Sua família vai te rejeitar se você é um crente dedicado e fiel e pregar para ele. Sua família vai lhe rejeitar. É assim. É triste, mas é assim. Porque a luz não se mistura com as trevas. A luz brilha, mas chega um momento que as trevas não querem mais o brilho. Ou as trevas se tornam luz, ou elas reagem contra. Então, seremos perseguidos. Atos 9, 23 diz: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Veja que passaram muitos dias aqui, e os judeus já estavam se preparando para matar ali
e assassinar Paulo. Não foi a primeira vez que os judeus fizeram uma campanha de assassinar o apóstolo. Lá na frente teve outra, também fizeram greve de fome. A gente só vai comer quando matar Paulo. Por isso que ele decidiu, quando foi preso, decidiu ser julgado por César, porque ele estaria sob a proteção do império e ele teria mais tempo de sobrevida para poder pregar o evangelho. Agora, aqui tem um detalhe muito importante, que a gente vai começar hoje e se estender na próxima semana, é a expressão decorridos muitos dias. Quando a gente lê o livro de Atos, esse relato que nós estamos lendo aqui, parece que foi muitos dias, poucos dias, né? Dá a impressão que foi 2, 3 dias, só que não foi. Esses muitos dias aqui foi um espaço aí de quase 3 anos. Como nós sabemos disso? É porque tem outro texto que trata desse assunto e que ele completa o relato de Lucas. Lucas falou de uma maneira bem superficial aqui. O próprio apóstolo Paulo detalhou o que ele fez nesses muitos dias. E esse texto é Gálatas 1, verso 15. Olhe lá, a gente vai ler, mas não vai dar tempo de observar tudo, mas você já vai ter isso em mente. Próximo domingo a gente volta exatamente para esse texto aqui. Gálatas 1,15 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, Saulo se converteu em Damasco. Não foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia, passou lá cerca de 3 anos, não completos, talvez metade de um ano completo e outra metade de um ano, provavelmente. E então ele volta para Damasco. E aí continua o relato lá de Atos, capítulo 9, verso 23. Decorridos muitos dias, é exatamente o que ele está dizendo aqui. Olha o verso 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Olha, ele é bem enfático, eu não estou mentindo, isso aconteceu. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, que é quando ele foi para Tarso. Depois, vai ser narrado aqui nesse texto de Atos 9, Saulo vai para Tarso e fica lá. Depois Barnabé vai buscá-lo. Tarso é a capital da Cilícia. E então a ideia é que ele depois foi para Tarso aqui, capital da Cilícia, no verso 21. Verso 22 de Gálatas 1. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, a história de Atos ela é complementada por esse texto de Gálatas aqui. E por que em Gálatas Paulo está dizendo isso? Porque ele quer mostrar para as igrejas da Galácia, que foram as igrejas que ele pregou o evangelho na primeira viagem missionária, Icônia, Listra, Derbe, que ele, Paulo, não sofreu a influência dos apóstolos para pregar o evangelho, ou para ter um evangelho para pregar. Paulo está dizendo que o evangelho dele é puro, que ele recebeu diretamente de Jesus. O que é que ele fez nesses 3 anos na Arábia? O discipulado com o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, Jesus se revelava mesmo a ele ali. Assim como os apóstolos tiveram um discipulado de 3 anos com Jesus em vida, antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia, Paulo teve esse discipulado na Arábia com o Senhor Jesus Cristo. Isso não está claro nesse texto, mas outros textos das epístolas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vão indicar que o apóstolo tinha revelações diretas de Jesus, como lá em 2 Coríntios capítulo 12, e que Jesus expôs o evangelho para ele e o discipulou. Então fica subentendido. Aí quando você pega a história de Paulo, quando foi que isso aconteceu? Só pode ter sido nesse período aqui. O que ele vai fazer na Arábia? Mas ele disse que foi. E ele disse que o evangelho dele é genuíno, porque os gálatas estavam recebendo um outro evangelho dos judeus,
Os judeus que diziam que você tem que se circuncidar para ser salvo. Jesus salva, mas tem que ter a circuncisão, e tem que guardar o sábado, e outras coisas mais. Aí Paulo diz, não, está errado, é somente pela fé em Jesus. Ah, mas você está pregando um evangelho diferente do de Pedro, do de Tiago, que são colunas da igreja de Jerusalém, só que Pedro e Tiago não pregavam esse evangelho, certo? Mas Pedro, em Gálatas 2, foi meio covarde ali, né? Então, ele pregava o evangelho verdadeiro, sim, mas apesar da visão que ele teve em Atos 10 e da conversão de Cornélio e de outras experiências que Pedro teve, quando chegavam os judeus da parte de Tiago, que era ali o pastor de Jerusalém, ele ficava com medo. Então Pedro estava meio que em cima do muro. Ele tinha a doutrina correta, mas ficava covarde. Paulo não, verdadeiro, né? E aí ele defendeu um verdadeiro evangelho, somente pela fé em Jesus. E o evangelho que eu prego eu recebi de Jesus. Aí ele conta esse texto aqui. Entende? Então, no texto de Atos 9, verso 23, decorridos muitos dias, quer dizer que ele se converteu lá na estrada de Damasco, 3 dias cego em Damasco, depois de recuperar a visão, vai para a Arábia, quase 3 anos lá, retorna, e aí continua o nosso texto de Atos, capítulo 23. Atos 9, 23. Olha o que diz lá em Atos 9, 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então tem um delay aqui de quase 3 anos. Mas o fato é que Saulo, depois Paulo, logo depois de sua conversão, era perseguido. E a perseguição é uma característica de um crente saudável. O crente saudável prega, crente saudável é perseguido. Isso faz parte da nossa natureza. Pode ser o século 18, 19, 20, 21, 22, 23, independente do século que nós vivamos, os crentes serão assim. E isso deve ser parte da nossa identidade, né? Assim foi com Saulo, assim deve ser conosco. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por tua graça, pelo teu amor. Como é grande o amor do Senhor por nós. E certamente ainda temos que aprender bastante, Pai amado, a valorizar o tamanho do sacrifício do Senhor Jesus por nós. E talvez todos os anos de vida aqui nessa terra sejam insuficientes para nós entendermos o tamanho do sacrifício, porque certamente quando entendermos bem, nós vamos estar prontos para morrer pelo Senhor Jesus, pela causa da igreja e pelo Evangelho. Nos ajuda, Pai amado, a ter esse tipo de fé, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, um bom almoço e até a noite.